todas e a todos. Vamos dar início à apresentação do nosso seminário Formação de Professores para uma Educação Inclusiva mediada pelas tecnologias. A nossa equipe é composta por mim, Adriana de Jesus Santos, Regilene Ferreira de Nascimento, Valdirene Costa Oliveira Araújo. A professora formadora da disciplina Seminário Temática Interdisciplinar 6 é a professora Úrsula Cunha Anacleto e a doutora presencial Sandra Ramos Carmo. A autora Cortelaço, ela faz um apanhado na introdução da intenção do capítulo. Faz uma reflexão sobre a necessidade de se trabalhar o concreto, conhecer mais a legislação, reconhecer os problemas da escola, as limitações de curso de licenciatura e de pedagogia que enfrentam limitações em relação à formação de licenciados e pedagogos, preparado para enfrentar questões cada vez mais comuns nas salas de aulas presenciais ou virtuais. Então, na introdução, a autora cita do que vai se tratar o texto em questão. Então, ela fala da formação dos professores, fala da inclusão dos alunos com deficiência, fala da mediação das tecnologias com os alunos com deficiência, como é importante essa mediação para o processo de ensino-aprendizagem dos alunos com deficiência e até mesmo para os alunos regulares. Cortelaço também cita alguns conceitos já bastante discutidos nas últimas décadas, passa-se pela discussão dos limites, exclusão e tecnologia, isto é, sobre o que é educação inclusiva, o que são tecnologia de informação, de comunicação, como elas podem se tornar tecnologia assistiva. Então, ela coloca aqui a importância das tecnologias, da informação e da comunicação para o ensino dos alunos para o ensino-aprendizagem dos alunos com deficiências. Ela discute a postura de uma grande parte dos professores da educação básica da rede pública, estadual e municipal, como ela pode ser mudada com base em trabalhos apresentados em alguns encontros, fóruns, seminários, pesquisas, fóruns de discussão, em cursos de capacitação e palestra. Aqui a autora coloca a importância dos professores estar participando desse seminário de pesquisa, de fórum, para a formação continuada desses professores, porque é uma forma de auxiliar o professor na sala de aula com os alunos com deficiências. E ela também coloca as considerações finais. No final da introdução ela fala sobre essas considerações finais, ela cita que faz um levantamento para as considerações finais, colocando as possibilidades, fazendo um aprofundamento reflexivo sobre alguns temas para pesquisa, colocando aí a formação de professores, a educação inclusiva, mediada pelas tecnologias. No tópico Tecnologia, Exclusão e Limites, ela discute aqui alguns conceitos sobre tecnologia. O que é a tecnologia? Então, ela coloca a tecnologia como uma máquina, como elemento para a construção do conhecimento, principalmente a construção do conhecimento com alunos com deficiência. Ela compreende assim que a tecnologia como produto sociocultural, como todo conhecimento sistematizado, aplicado à solução de problemas ou à melhoria da vida dos seres humanos. Então ela coloca assim, a tecnologia ela está presente no cotidiano familiar, ela está presente no cotidiano do aluno constantemente. Então assim, não tem como o professor excluir a tecnologia da educação. Não tem como o professor não incluir a tecnologia junto aos alunos com deficiência. Ela elenca alguns conceitos obtidos no primeiro dia de aula de um curso de formação de professores, organizado em torno de 4 elementos principais, que é o conhecimento sistematizado, saber fazer, soluções de problemas e melhorias de vida. Então ela coloca aqui a importância da tecnologia para a melhoria da qualidade de vida dos alunos, para o conhecimento, para saber fazer, para construir conhecimento. Relata sobre a tecnologia assistiva como possível. Ela relata sobre as tecnologias assistivas como possível
apoio à ação docente, tanto em processo de exclusão e limitações sensoriais, motoras, mentais, sociais, quanto em processo de potencialização de capacidade. Então ela fala o que é a tecnologia assistiva, ela traga autores como Cordes, né, que fala sobre a interdisciplinaridade junto à tecnologia assistiva. Aí ela coloca na educação básica, uma das áreas da tecnologia assistiva é a da comunicação alternativa aumentativa, né, que auxilia aqueles alunos que já têm deficiência congênita ou mesmo aqueles alunos, né, que vêm a ter a deficiência. E também é uma forma de auxiliar aqueles alunos regulares, porque é uma tecnologia que é importante por possibilitar a interação entre o professor e o aluno, né? A compreensão, o pensamento do que o aluno está pensando, né? Uma forma de comunicação entre professor e aluno. A autora debate também sobre vários fatores de exclusão. Esses vários fatores de exclusão, ela coloca assim: há professores que aceitam o aluno na sala regular, porém ele exclui no momento em que ele coloca o aluno, mas não dá o devido auxílio àquele aluno. A autora debate sobre vários fatores de exclusão. Ela coloca assim: o professor ele aceita o aluno com deficiência em sala de aula, mas não inclui ele com atividades, né, tecnológicas que favoreçam a aprendizagem dele. Ou às vezes ele não aceita o aluno em sua sala de aula. Ou às vezes aceita e dá uma atenção maior àquele aluno, acaba excluindo os alunos regulares. E aí se torna uma exclusão avessa. Cortellás faz uma crítica bastante pertinente ao citar a falta de competência que se encontra no corpo docente na educação básica em todas as regiões brasileiras, seja em relação à inclusão, seja em relação ao uso das tecnologias na educação. Então ele coloca aqui que a situação da exclusão não é uma situação de uma região específica, é a região brasileira em geral. E coloca que é grande as questões de professores que não têm uma preocupação com a inclusão das tecnologias com os alunos com deficiência. Ele aponta a carta de educação inclusiva transformadora e emancipadora nas práticas docentes em escolas por todo o país. Então, assim, a autora, ela coloca, né, questões negativas, né, sobre os professores em questão da inclusão das tecnologias digitais com alunos com deficiência, mas também cita aqueles professores, né, que têm a intenção de transformar, de emancipar a sua prática docente. Só que esses professores, eles são Aí a autora cita a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que regulamenta a educação especial, que é um ponto de destaque discutido, né, a partir da Lei de Formação de Gestores e Professores, Interpretação e Comunicação, do que a lei estabelece para além de sua simples leitura. Então, vai colocar a LDB, que é a importância da LDB, os tópicos da LDB que se trata sobre, né, a educação especial. E aí é um dos tópicos que será bastante discutido e aprofundado pela nossa colega Regilene. Olá, eu sou Regilene Nascimento e vou dar continuidade a essa discussão sobre a formação de professores para uma educação inclusiva mediada pelas tecnologias. De início, a gente trouxe aqui algumas orientações da LDB, a Lei 9394/96, para se tratar da educação especial. Primeiro, em relação à educação especial, é necessário que essa lei, esses artigos e esse capítulo 5 da LDB, ela tem que ser conhecida e ela tem que ser compreendida pelos gestores das escolas, pelos professores e por todos os profissionais envolvidos na escola, né? E é de suma importância que, além de todos os envolvidos terem conhecimento dessa lei, é necessário que, além de ter o conhecimento, né, possa aplicá-la com sabedoria. Primeiro, dos artigos 58 a 60,
da LDB afirma que haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado na escola regular para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Vejam bem, eles colocam quando necessário, né? Quando necessário. Também afirma que o atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for possível a integração nas classes comuns de ensino regular. Por que isso? Porque certos tipos de necessidades especiais, certos tipos de deficiências, não é possível ser atendidos nas escolas, né? Por exemplo, uma criança com a necessidade especial, com a deficiência intelectual, motora, todas juntas, que muitas vezes se encontra quase que em estado vegetativo, que não realiza movimento nenhum, que não responde, né, aos estímulos. Então, esse tipo de deficiência, por experiência própria, acredito eu que na escola, a escola não está preparada para atender, né, esse tipo de criança, porque na atual escola onde eu trabalho, a gente no início do ano recebeu uma criança dessa forma e foi a maior dificuldade. O professor não tinha formação, o professor não tinha experiência, não tinha assim, a capacidade para estar trabalhando com essa criança, até mesmo pelas próprias necessidades específicas da criança. O professor não poderia dar a atenção exclusiva para a criança com necessidade e deixar a turma, o restante da turma, né? E também não poderia deixar de lado a criança especial para dar atenção aos demais. E a gente sabe que é necessário, né? Um cuidador. E por N motivos, N justificativas, é muito complicado conseguir esse cuidador que também esteja preparado, que esteja apto para ajudar o professor nessa demanda dentro da sala de aula. E muitos professores, eles têm, né, possuem resistência de atender, em receber essas crianças nas suas salas de aula, por conta disso mesmo, de capacidade, falta de capacidade, falta de formação, falta de entendimento em relação àquele tipo de deficiência. Então, nesses artigos 58 a 60, além do que eu já tinha, né, especificado, afirma também que o texto trata da formação dos professores e de currículos, métodos, técnicas e recursos para atender às necessidades das crianças com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Então, assim, em relação à formação dos professores, né, é imprescindível que eles tenham conhecimento dessa lei, é imprescindível que eles busquem, né, a formação, além das oferecidas pelas secretarias, pelo MEC. É necessário que o professor ele também tenha esse interesse, que tenha esse engajamento em estar se habilitando, se aperfeiçoando para o atendimento a essas crianças, até porque a gente sabe que todas as escolas, elas recebem uma, duas ou mais crianças, né, portadoras com necessidades especiais. E a gente precisa estar preparado para atender essas crianças. A gente não pode simplesmente negligenciar e dizer, não tenho capacidade, não vamos receber, passa para outro. E não é assim que funciona, certo? Quando a gente fala em relação a essa formação, a autora, né, do texto ao qual a gente está se referenciando para apresentar essa temática, ela diz que a maioria dos estudantes dos cursos de licenciatura, especialmente os estudantes de pedagogia, eles desconhecem esse capítulo e esses artigos que falam da educação especial, né? Então, embora ela seja estudada nos cursos, poucos são os professores que promovem uma leitura dirigida e que faz essa discussão e esse aprofundamento, provocando reflexão sobre essa política educacional. Então, é fundamental, né, que tanto os alunos dessas licenciaturas, os alunos de pedagogia, eles vão para a sala de aula, e os professores que já estão na sala de aula, os gestores, toda a comunidade escolar, aprendam, né,
e que possam aplicar essa lei, certo? E a autora, Yolanda, né, a autora do texto, ela ainda acrescenta que teve algumas pesquisas realizadas com professores da educação básica e também da superior, que eles, como eu já tinha dito antes, né, eles têm uma certa resistência, né, de receber esses alunos, justamente não só por causa da falta de conhecimento em relação à deficiência da criança, mas também por conta da falta de apoio, dos recursos, a infraestrutura adequada. Se você não tem uma infraestrutura adequada, um espaço, não tem os recursos para trabalhar com essas crianças, não tem um apoio, né, direto das secretarias responsáveis, você não consegue desenvolver um trabalho, você não consegue atender de forma adequada essas crianças com necessidades especiais. Então, o que muito se vê é o abandono mesmo. A criança está ali inserida na sala de aula, contudo, continua excluída, ela não está incluída. Porque um professor, que a gente sabe que ele gosta do seu trabalho, desenvolve o seu trabalho com prazer, que busca, está sempre em busca de melhorar, né, em busca de conhecimento. Então, geralmente, esses professores, eles procuram mesmo, né, tá ajudando essas crianças especiais dentro da sala de aula, inserindo elas no processo educativo, no processo de ensino e aprendizagem. Agora, quando a gente se fala, né, nessa educação inclusiva, a gente não espera que seja feita apenas por esses professores que busca realmente, que está ali engajado. Não, a gente espera que toda a comunidade ela esteja envolvida. Afinal, você recebeu uma criança com necessidade especial na sua escola, você precisa de todo o corpo apoiando, né? No momento, por exemplo, da alimentação, tem crianças que não se alimentam sozinhas, né? Tanto crianças comuns que não têm nenhuma necessidade especial, que ainda que estão ainda em fase de aprendizagem, em fase de desenvolvimento, como são as instituições de educação infantil, por exemplo, né? Precisa de todo apoio na hora da alimentação, na hora da higienização, na própria sala de aula. Então, a comunidade escolar precisa reivindicar que todas essas reivindicações elas sejam cumpridas, né? Elas precisam reivindicar e fazer com que as obrigações, né, do Estado em relação ao direito social da educação de boa qualidade ela seja cumprida realmente. Então, além de toda essa discussão, né, sobre as orientações da LDB, nós temos aqui também algumas reflexões sobre a formação de professores para a inclusão. A educação inclusiva parte do princípio de que a diferença é um valor, porque constitui um desafio que consiste em organizar o ensino para todos os alunos e modo que todos aprendam com todos. Isso implica uma planificação que tenha em conta o currículo comum para a generalidade dos alunos, adequações curriculares individuais para alguns e em algumas situações, currículos específicos individuais. Na citação de Silva 2008, né, página 481. Então, assim, quando é que o professor tem que tratar o aluno com necessidade especial igual a todo o restante da turma e quando é que ele precisa tratar esse aluno de forma diferente, né? Então tem aí uma balança, um meio termo onde ele precisa saber dosar isso. O professor ele precisa atender a todos e geralmente a gente usa o termo igualitário, né? Tem que atender todo mundo igual, sim, para que essa criança não se sinta diferente das outras. Mas terá momentos em que você terá que, de acordo com a necessidade especial daquela criança, ter um tratamento diferenciado, sim.
E é aí onde entra, né, as adequações curriculares individuais para algumas situações, certo? Outra citação de Silva lembra que ainda é necessário, além de uma diferenciação pedagógica inclusiva por parte dos professores, a apropriação da cultura digital, que pode se constituir um fator facilitador para a mediação que objetiva a aprendizagem significativa, que é o ponto crucial dessa discussão, né? É a tecnologia a favor dessa mediação, né? Para que o professor ele possa trabalhar de forma inclusiva com essas crianças com necessidades especiais, né? Que essas ferramentas, essas tecnologias sirvam como apoio, como recursos tecnológicos que favoreçam o ensino-aprendizagem, que favoreça todo o processo e que estimule o desenvolvimento das crianças. Existem vários recursos, várias ferramentas, inclusive tanto para crianças que têm necessidade quanto para as que não têm, né, necessidades especiais. E o ponto-chave, né, é justamente esse. O professor, ele ter essa formação mediada pelas tecnologias, de forma que garanta a aprendizagem, o desenvolvimento das crianças com necessidades especiais, altas habilidades, superdotação. Ok? Obrigada, e a nossa colega vai dar continuidade a essa discussão. Olá, eu sou a aluna Valdirene Costa Oliveira Araújo e vou dar continuidade ao nosso seminário, falando sobre ações transformadoras. Então, na temática Ações Transformadoras, a autora evidencia alguns atos que precisam ser desenvolvidos no ambiente escolar, destacando assim a primeira ação a ser desenvolvida por um gestor escolar ao receber orientações sobre a implantação e de novas metodologias, tecnologias ou modalidades de ensino, que é o levantamento das competências de sua comunidade escolar. Então, segundo Cortellazzo, a primeira ação que precisa ser desenvolvida, ela diz respeito ao levantamento das competências de toda a comunidade escolar. Dentre essas competências estão os saberes culturais, aos quais os conhecimentos científicos se entrelaçam. A autora também destaca uma segunda ação indispensável, que é a aprovação da comunidade e a integração de todos em uma ação colaborativa. Por isso, a importância de toda a comunidade escolar participar. E a terceira ação, ela refere-se à elaboração de um projeto conjunto, ou seja, com a participação de todos, com objetivos, com metas bem definidas, a ser executado pela e para a comunidade escolar. Então, nesse projeto, vai concretizar a intenção definida lá no projeto pedagógico da escola. Sobre a proposta de programa para a formação de gestores e professores para uma educação de excelência mediada pelas tecnologias, a autora deixa claro que a intenção do tópico não é deixar impressa uma crítica estéril, mas juntar-se a pesquisadores, profissionais da saúde e da educação que procuram e contribuir para que se transforme o cenário atual de paternalismo e assistencialismo em um cenário de superação e autonomia. Então, Cortellazzo, ela destaca que muitos professores da educação infantil e da educação básica, eles carecem do conhecimento sobre inclusão, sobre deficiências, competências, carecem de conhecimentos também sobre as tecnologias da informação e de comunicação e de tecnologias assistivas.
e que é necessário que se elabore uma proposta de projeto para que a educação inclusiva e o uso das tecnologias assistivas, elas possam fazer parte da rotina das instituições educacionais. Então, por isso a importância de um programa para a formação de gestores e professores, para que se consiga essa educação de excelência mediada por essas tecnologias. A autora também salienta que os currículos dos cursos que formam gestores e professores, eles precisam ser, tanto no documento quanto na ação, multidisciplinares, e que um dos elementos fundamentais para um novo programa é a pesquisa, que além de ser um princípio científico, um princípio educativo, abrangendo 3 dimensões, pessoal, social e profissional. Então, a pesquisa, ela abrange essas 3 dimensões, como também evidencia lá na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 207, que se refere justamente a essa indissociabilidade entre pesquisa, ensino e extensão, que, praticada nos cursos de licenciatura e de pedagogia, ajudará os gestores e professores a promoverem transformações na sua prática escolar e, com isso, consolidará uma educação inclusiva. Destaca também que o Programa de Formação de Professores para uma Aprendizagem Significativa e Emancipadora, mediada pelas tecnologias assistivas, precisam concretizar uma metodologia que requeira do professor a prática inclusiva. Então, Cortellazzo, ela deixa claro em seu texto que o professor formador, ele exerce uma prática de inclusão, de tolerância, de respeito e solidariedade aos futuros professores, formação inicial ou os professores em exercício, que é a formação continuada, e sentem-se instigados a incorporarem essa prática. E para que os professores possam investigar, planejar, executar e avaliar o seu projeto disciplinar, é necessário que os mesmos tenham conhecimento do contexto no qual eles estão trabalhando. Ou seja, é importante que os professores conheçam os seus alunos, conheçam as suas limitações, conheçam as suas competências e um pouco da história de vida de cada um. É de fundamental importância. Nas considerações finais, Cortellazzo finaliza o capítulo deixando algumas sugestões, na verdade, algumas questões para que a comunidade docente discuta e algumas sugestões de pesquisa que possam instigar os professores a investigar sua própria prática em uma pesquisa colaborativa. Então, a autora, ela deixa algumas questões para que os professores possam discutir e fazer uma reflexão da sua própria prática. Então, a primeira questão que a autora cita: se o professor não compreende e não sabe reelaborar as informações em um novo conhecimento, como vai orientar os alunos para fazê-lo? Se o professor não usa as suas funções cognitivas superiores, ou seja, análise, síntese, avaliação no trabalho com o aluno, como poderá ajudá-lo a desenvolver as suas? Se o professor não lê, não pesquisa, não acessa a web, não participa de uma comunidade de prática, como vai orientar os alunos para fazê-lo? Se os professores não formam uma rede colaborativa no trabalho, como poderá esperar que os alunos trabalhem em equipe colaborativas? Então, são questões muito pertinentes que a autora deixa aí para a comunidade docente discutir. E como sugestões para a pesquisa, a autora indica a pesquisação.
colaborativa, que supõe a participação do pesquisador com a comunidade a ser pesquisada, elaborando as questões de pesquisa, os objetivos, a metodologia de forma conjunta. Então, a autora, ela indica não só a pesquisa com professores que já têm alunos em suas salas com deficiência, mas também professores que tenham alunos de culturas diferentes, né? Migrantes brasileiros ou imigrantes estrangeiros, alunos de escolas de EJA, professores que atuam nas escolas do campo com uma série de necessidades em diferentes dimensões, inclusive em relação aos alunos em situação de deficiência, alunos filhos de pais recém-separados, idosos que finalizam o ensino médio e frequentam a educação superior, e outras situações que estão distantes das características da sala regular. Então, aqui está as considerações finais e as nossas referências.